Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer à doutora Otília o convite para estar aqui nestas oficinas. Temos vindo regularmente a representar a Sociedade de Marchamento nestes projetos e é um prazer estar aqui, não é? No fundo, nós temos um dever e uma missão que é divulgar o espólio de Raul Brandão, dar a conhecer algumas dessas dimensões e de alguma forma facilitando também o acesso aos investigadores que quiserem ou que queiram trabalhar com o espólio de Raul Brandão. Ao longo do tempo temos apresentado uma série de comunicações e desta vez eu, a Salomé e a Ana Maria tivemos a pensar em apresentar uma parte do espólio que não é tão conhecido e que tem uma história um bocado rocambolesca que vamos tentar aqui apresentar-vos da melhor forma. Eu gostava também só de explicar, antes de passar a palavra à Salomé, portanto, esta dupla dimensão de intervenção da Sociedade de Marchamento e da Casa de Sarmento, que são instituições completamente diferentes, não é? A Sociedade de Martins Sarmento, a Salomé vai falar dela, portanto não haverá grande problema, mas é uma instituição que foi fundada em 1881 em homenagem ao Francisco Martins Sarmento e que recebe, neste caso, ou é depositária do espólio do Raul Brandão. A Casa de Sarmento é uma instituição muito mais recente, neste caso em atividade nesta segunda existência desde 2017 e que é uma unidade cultural da Universidade do Minho, à qual está associada a Sociedade de Marchamento, o município de Guimarães, e naturalmente a Universidade do Minho, não é? E que tem uma grande missão, não é? Ou tem como principal missão, nos seus estatutos, o apoiar a divulgação da biblioteca e dos espólios da Sociedade de Marchamento. E por isso grande parte do trabalho que fazemos, em colaboração com a Sociedade de Marchamento, é exatamente digitalizar e colocar à disposição dos investigadores, quer na internet, quer quem nos vai pedindo, se não for ainda possível estar na internet, esse material. E pronto, vamos ver então esta história curiosa, espero eu, e motivadora à volta de Raul Brandão. A Salomé vai falando e eu vou metendo aqui umas farpas de vez em quando. Ora, muito bem. Portanto, à semelhança das anteriores sessões, dedicaremos atenção ao fundo do escritor que existe na Sociedade de Martins Sarmento, revisitando manifestações de defesa e valorização da documentação do escritor, assim como dando a conhecer alguns dos seus principais intervenientes. Num breve apontamento e para contextualizar a existência da documentação na Sociedade de Martins Sarmento, lembramos mais uma vez a ligação do escritor a Guimarães e que decorre da sua transferência em 1896 para o Regimento de Infantaria 20, na altura acortelado no Paço dos Duques de Bragança. Neste mesmo ano da transferência para Guimarães, Raul Brandão conhece Maria Angelina, vimaranense, com quem vem a casar no ano seguinte. Pouco tempo depois do casamento, inicia os trabalhos de construção da Casa do Alto, em Inês Pereira, também em Guimarães. Aqui podemos ver um esquiço da casa do escritor Inês Pereira. Em correspondência com Columbano, diz Raul Brandão em 1898: tenho a minha vida militar, os meus livros e uma quinta, que comprei e quero pôr linda, referindo-se à Casa do Alto. A partir de 1912, já reformado do Exército no posto de capitão, Raul Brandão passa a residir permanentemente na Casa do Alto, passando o inverno em Lisboa. Nesta casa minhota, escreve uma parte significativa da sua obra e nela recebe destacados nomes da literatura portuguesa do seu tempo, tais como Vitorino Nemésio, Aquilino Ribeiro e o seu grande amigo, o poeta Teixeira de Pascoais, entre outros. Apesar de Raul Brandão ter nascido no Porto e vivido em Lisboa, Guimarães foi um lugar importante para o escritor, demonstrado quer pela sua vontade em ser sepultado nesta cidade, quer pela doação que o escritor fez em vida à Sociedade de Martins Sarmento, a sua biblioteca e o quadro Torre das Caldas da Rainha de Mestre Columbano. A Sociedade de Martins Sarmento, como já referido,
É uma instituição cultural vimaranense fundada em 1881 e o seu patrono, Francisco Martins Sarmento, destacar a figura do século XIX no domínio da investigação arqueológica e etnográfica em Portugal, não eram desconhecidos para Raul Brandão. No ano seguinte à chegada do escritor a Guimarães, Raul Brandão torna-se associado da instituição por proposta do então diretor responsável pelo pelouro da biblioteca, o tenente Joaquim Bernardino Fernandes de Azevedo. E em 1900, por altura da homenagem prestada pela Sociedade Martins Sarmento ao seu patrono, nomeadamente na publicação do volume especial do seu órgão científico e cultural, a Revista de Guimarães, Raul Brandão colabora com um texto dedicado a Martins Sarmento. Podemos ver aqui um pequeno excerto. O espólio bibliográfico documental Raul Brandão na Sociedade Martins Sarmento começou a formar-se em 1979, com a integração no acervo da instituição da sua biblioteca privada, deixada em testamento. A esta primeira incorporação e ao longo do tempo sucederam-se novas entradas, especialmente referentes à obra do escritor, especialmente os cadernos de apontamentos, correspondência, documentos de natureza biográfica, iconografia, recortes de jornais, entre outros. Posso meter a primeira fase? Sim. É engraçado esta distância entre o testamento de 1927 e a entrada dos documentos na Sociedade Martins Sarmento em 1979. Estão a ver porquê, não é? Portanto, ele disse que deixava ficar tudo à Sociedade Martins, tudo, estas coisas à Sociedade Martins Sarmento, desde que não incomodassem a sua esposa. E só, portanto, mais tarde, após o falecimento da Maria Angelina e depois, pronto, em negociação com a família, é que isto veio finalmente para a Sociedade Martins Sarmento. Destacamos sumariamente 3 momentos de incorporação. A última integração ocorreu em 2019 e diz respeito à doação de um conjunto de cartas de namoro de Raul Brandão para Maria Angelina. Esta doação foi efetuada pelo filho de David Mourão Ferreira. Um outro momento ocorre na década de 90 do século XX e que sinteticamente apresentaremos um pouco mais à frente. Trata-se, no caso, de um assinalável volume de documentos, grande parte deles posteriores ao falecimento de Raul Brandão, que são incorporados na sequência de uma especial intervenção de salvaguarda de documentação, alguma da qual relativa à história editorial da obra do escritor, entendida como um importante património documental a conservar. E o terceiro momento, referente à incorporação de documentação, constituída sobretudo por autógrafos de Brandão, correspondência e iconografia, que esteve depositada durante vários anos na Biblioteca Nacional. As diligências que foram tomadas para a integração deste conjunto de documentos na instituição já foram abordados anteriormente, no caso em 2021, também no âmbito de uma OIC. Antes de avançar, importa referir a importância de Joaquim Santos Simões na constituição do Fundo de Brandão na Sociedade Martins Sarmento, especialmente acerca da documentação incorporada nas 2 últimas integrações. Joaquim Santos Simões nasceu em Espinhal, Coimbra. Passam este ano 100 anos sobre o seu nascimento. Foi membro da Associação Académica de Coimbra, assim como seu presidente. Foi também diretor, encenador e ator do Teatro de Estudantes da mesma universidade, tendo feito várias digressões pelo país, assim como por alguns países da Europa, como Alemanha, Itália, Grécia ou Espanha, por África também, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, assim como pelo Brasil. Com formação superior no domínio das ciências exatas, Santos Simões, para além de professor e da sua intervenção anti-Estado Novo, manifestou um especial interesse pela literatura e vocação pela arte de representação, tendo em Guimarães, cidade para a qual passou a viver a partir da década de 50, sido um importante impulsionador da obra de Brandão, levando à cena vários dos seus textos de teatro e proporcionado momentos de reflexão sobre o escritor e de divulgação da sua obra. Na Sociedade Martins Sarmento e enquanto presidente da direção, trabalhou no sentido de assegurar a salvaguarda do espólio em Guimarães, especialmente na Sociedade Martins Sarmento. A sua intervenção garantiu a incorporação da documentação que durante vários anos esteve em depósito na Biblioteca Nacional,
assim como dos documentos recolhidos na Casa do Alto na década de 90. Sobre esta operação de preservação, vamos ouvir a doutora Maria José Nobre, que trabalhou com o doutor Santos Simões e, juntamente com ele, assegurou a salvaguarda de um significativo número de documentos sobre a obra de Brandão e sobre Maria Angelina, e que muito gentilmente nos deu o seu testemunho, que agradecemos, para que pudéssemos partilhá-lo aqui. Sou Maria José Nobre, sou bibliotecária, trabalho na Biblioteca Municipal de Brandão, mas em 1990 o Dr. Santos Simões convidou-me para fazer parte com ele da direção da Sociedade Martim Sarmento, que aceitei com muita honra, porque é um orgulho muito grande ter participado com um homem desta envergadura e como numa instituição como a Sociedade Martim Sarmento. Portanto, o Dr. Santos Simões, como é de conhecimento geral, uma pessoa que mal chegou a Guimarães, teve um papel muito importante na cultura e no desenvolvimento das associações locais. E desde a primeira hora ele dinamizou no CAR, um grupo de teatro que na altura se chamava, ainda tinha o nome como é que se chamava? Ritmo Louco, e depois mudou o nome para Teatro Ensaio Brandão, porque ele sabia da ligação que o Brandão tinha a Guimarães. Para além de tudo isto, o Dr. Santos Simões tinha uma ligação pessoal e de grande amizade com os familiares do Raul Brandão, neste caso a sobrinha neta, que era a Dona Isabel Figueiredo. Ele tinha uma relação muito estreita, de uma profunda amizade, que ficou já desde o tempo da viúva de Raul Brandão, de Maria Angelina, que era tia-avó da Dona Isabel. E, portanto, estes laços foram sempre se aprofundando e o Dr. Santos Simões ajudou a família a tentar transformar a casa da Casa do Alto, em Nas Pereiras do Raul Brandão, em casa-museu. Portanto, houve ali uma data de anos de lutas com o poder político na tentativa de se transformar a casa em casa-museu. A primeira hipótese que realmente foi viável, que esteve próximo de facto a casa se tornar casa-museu, foi na altura do Dr. Mário Soares, que era Presidente da República. Por questões várias, a família não aceitou algumas exigências da Presidência da República, a Presidência da República também não aceitava determinadas coisas, acabou por não se fazer nada. Entretanto, a casa foi-se degradando, abandonou-se a ideia da casa-museu, e a casa estava-se a degradar e era uma preocupação constante na cabeça do Dr. Santos Simões, porque a casa estava completa, estava com o recheio completo, mobílias, os livros, os apontamentos, tudo do escritor. A família foi avisada de que havia lá uma infestação, uma praga enorme de ratos e de outros insetos. E a família então resolveu chamar uma empresa para fazer a desinfestação. Ora, essa empresa não só fez a desinfestação dos bichos, como destruiu e colocou a casa num estado de precário, que começou a ser vandalizada. As pessoas começaram a entrar e o Dr. Santos Simões foi imediatamente avisado, antes da família até, pelo Presidente da Junta, do que estava a suceder. Pronto, isto numa reunião da direção da sociedade, ele demonstrou esta preocupação e disse: temos que fazer alguma coisa. Ele contactou a família depositou no Dr. Santos Simões toda como é que eu ia dizer, toda a confiança para fazer o que entendesse. Então disse: alguém está disponível, vamos lá acima num sábado, vamos ver como aquilo está, a tentar salvar o máximo. Pronto, calhou-me a mim, eu fui com o Dr. Santos Simões num sábado à tarde. Fomos no carro dele, levámos uns caixotes de papelão e aquilo foi desolador. Quando lá entramos, realmente o Dr. Santos Simões ainda tentou responsabilizar a firma, mas a firma depois escusou-se, que depois já foram particulares que vandalizaram a casa, mas as janelas ficaram completamente
disponíveis para qualquer pessoa em poder entrar, quer dizer, as portas ficaram todas arrombadas. Quando nós entramos na sala, no escritório de Raul Brandão, o que é que nós deparamos? Documentos manuscritos no chão, calcados com marca de sapatos. Portanto, quem lá foi roubar, queria roubar outras coisas, mas os documentos não lhe interessaram, ainda bem. Pensámos nós. Portanto, nós fizemos a recolha de toda a documentação, tudo, estivemos lá uma tarde até à noite, guardamos tudo aquilo em caixotes, e é óbvio que trouxemos tudo para a Sociedade de Martichamento. O Dr. Santos Mendes era o presidente, eu era também da direção, e trouxemos, os documentos foram todos limpos, e o doutor começou, foi ele sozinho, depois começou a separar a documentação, cartas para um lado, sei lá, tinha muitos manuscritos. Pensava o Dr. Santos Simões que a maior parte dos manuscritos seriam até da Dona Maria Angelina, que copiava os livros que o Raul Brandão iria escrevendo. Portanto, nós trouxemos, não sei, 10 caixotes de documentação para baixo. Portanto, a partir daí foi uma luta imensa do Dr. Santos Simões, sempre ele, em tentar preservar a casa. Falou com a Câmara, tanto a direção da Sociedade, sim, tivemos uma reunião com a Câmara para tentar pelo menos entarpar as janelas e as portas para que não houvesse mais danos, e pronto, assim foi feito. Depois, só muitos anos mais tarde, um dos herdeiros da sobrinha de neta da Dona Maria Angelina, que adquiriu o imóvel e transformou numa propriedade privada, não é? Neste momento não é visitável, mas pelo menos está salvaguardado. Claro. Os documentos salvaguardados na Sociedade de Martichamento, e muito bem. Nós temos este esforço de registro desta memória, porque nos parece muito importante. Qualquer dia perde-se a história de como é que isto chegou, não é? À Sociedade de Martichamento. E de facto tratou-se mesmo de um resgate, como vocês puderam perceber da descrição que a doutora Maria José fez, e agora tu vais apresentar o que é que se recolheu, não é? Sim, brevemente. A documentação que neste testemunho é retratada, é constituída sobretudo por manuscritos de Maria Angelina, nomeadamente referente ao seu livro de memórias, publicado em 1959, cópia de diversos artigos e textos dedicados a Brandão e à sua obra, assim como textos do marido. A correspondência de várias casas editoriais e grupos de teatro com Maria Angelina Brandão para publicação de textos ou representação de obras de teatro, recortes de jornal com textos dedicados a Brandão e à sua obra, e iconografia, entre outros. Esta documentação encontra-se já descrita e estando em curso a elaboração de instrumentos de pesquisa para assegurar o acesso e a consulta. Vários destes elementos, atendendo à especial situação em que foram encontrados, evidenciam um frágil estado de conservação e muitos dos quais estão incompletos. No entanto, e em conclusão, dizer que o conjunto documental permite outros olhares sobre a obra de Brandão, especialmente relativos à história editorial, permitem conhecer o papel de Maria Angelina na divulgação da obra do marido e na preservação da sua memória. E, por último, a constituição do Fundo de Brandão na Sociedade de Martim Sarmento denota a valorização da figura e da obra de Brandão em Guimarães, assim como evidencia a importância que é atribuída à documentação e aos arquivos pessoais. Pronto, esta questão é mesmo muito importante, porque, no fundo, a partir do que se recolheu, é possível saber, por exemplo, onde é que foram representados peças de Raul Brandão, que direitos é que se recebeu pela publicação, e muitas outras situações que nos ajudam a compreender, no fundo, esta evolução futura ao pós-morte, não é? Deste espólio brandoniano. E pronto, é este então o nosso... Obrigada, mais uma vez.